Amados irmãos, então vamos sem mais delongas, abrir nossas Bíblias em Mateus no capítulo 21, dos versos 18 a 22, para nós falarmos da figueira sem fruto, das figueiras e os, da figueira e os, ou a falta deles, né? A figueira e os frutos. Só que aqui nós temos que produzir frutos, ok? Porque o Senhor Jesus disse: eu sou a videira e vós sois o ramo. Então nós precisamos produzir frutos. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo. Eu gosto que vocês falem junto comigo. Crendo. Amém. Você crê que você vai receber, sim ou não? Amém. Amados irmãos, nós temos vivido nesses últimos tempos um cristianismo muito voltado para o homem, muito voltado para nós mesmos. Nós temos vivido um cristianismo do qual nós queremos ser o centro das atenções. Nós temos vivido um cristianismo do qual nós necessitamos o tempo todo sermos aplaudidos, sermos cuidados. Nós somos milindres demais o tempo todo. Qualquer coisa já nos chateia, qualquer coisa já tira de nós o ânimo, qualquer coisa já nos faz afastar da igreja, já nos faz embora da igreja. É esse o tipo de cristianismo que nós temos vivido nos últimos tempos. Nós temos vivido um cristianismo individualista, um cristianismo de maneira que cada um de nós está muito preocupado consigo mesmo. Está muito preocupado consigo mesmo. A igreja, meus amados irmãos, há muito tempo deixou de ser um lugar onde as pessoas onde as pessoas exercem os seus dons para servir. A igreja deixou de ser esse lugar onde as pessoas deixaram de exercer o seu dom para servir. Elas exercem o seu dom para se engrandecer. Elas exercem o seu dom para si mesmo, mas não para a edificação ou o crescimento da igreja. Assim então, meus amados irmãos, nem pensar no crescimento do reino de Deus. O critério, meus amados irmãos, nos últimos tempos, para se ingressar em uma igreja, é visto pelo potencial que aquela igreja tem de me oferecer status. Eu só vou frequentar uma igreja que me oferece status social, onde eu posso postar nas minhas redes sociais qual é a minha igreja, e aí eu terei orgulho de dizer qual é a minha igreja, porque esta igreja vai me dar o quê? Popularidade. A escolha então nunca é feita pela fidelidade na pregação da palavra de Deus, pela forma de disciplinar os impenitentes ou pelas atividades instrutivas que aquela igreja oferece. Mas, todavia, eu quero dizer, eu pertenço à igreja tal. O meu pastor é o fulano de tal, que está em alta nas redes sociais, não é verdade? Então, ali eu me realizo como crente daquela igreja. Aliás, então, muitos desses crentes, quando chegam nessas igrejas, são anônimos, não são vistos, não são notados, não são percebidos, mas eles querem estar lá, porque isso dá para eles, o quê? Status, dá status. Eles entram e saem sem ser notados, mas eles querem ficar
Não tem problema, eu quero ficar lá. Assim então, meus amados irmãos, a cruz já não é mais algo que eu tenho que carregar todos os dias, a cruz é para os outros carregarem. Ela representa para mim apenas um símbolo de uma religiosidade fria, de uma religiosidade opaca, de uma religiosidade vazia, de uma religiosidade inexistente, sem graça, sem vida, sem nenhuma importância. Eu já não olho mais para a cruz já não me interessa mais, e assim está a igreja de hoje, onde as pessoas buscam incessantemente a sua realização pessoal. As pessoas buscam insistentemente e se empenham todos os seus esforços, até arriscando a própria vida, até arriscando a própria comunhão cristã. Agora, a ideia não é mais a de produzir frutos para a glória de Deus. Jesus já nem aparece mais nas mensagens que estão sendo pregadas pelos animadores de púlpitos, que fazem a igreja pular, faz a igreja dançar, faz a igreja se alegrar, mas não faz a igreja adorar a Jesus. Assim então, meus amados irmãos, talvez muitos que estão nos ouvindo neste momento pelas redes sociais podem até admitir estar vivendo assim um cristianismo frio, um cristianismo vazio, um cristianismo sem graça, vivendo de uma forma egocêntrica. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso estar lá para poder adorar ou para poder cultuar a Deus, assim buscando saciar apenas os seus desejos pessoais, em vez de estarmos preocupados com a produção de frutos. Estamos vivendo desesperadamente o aqui e agora. Precisamos, meus amados irmãos, voltarmos os nossos corações para o Senhor, para morrer por Cristo. Quem quer ganhar a sua vida, ou quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Assim então, meus amados irmãos, em seu ministério, Jesus nos ensina que Ele não admite uma vida cristã sem frutos. Ele não admite uma vida cristã voltada para os interesses pessoais das pessoas. Ele não permite, meus amados irmãos, e por isso Jesus leva muito a sério essa ideia da sua igreja, e portanto, quando essa igreja não produz fruto, essa igreja está correndo um grande risco. Essa igreja está correndo um grande risco porque os seus juízos são severos. O apóstolo João, quando prega, ele diz: o machado está posto na raiz. Quem não produzir fruto será cortado e lançado fora. O episódio então dessa figueira amaldiçoada, meus amados irmãos, aconteceu já no finalzinho do ministério de Jesus. Isso que está para acontecer agora no próximo mês, que se inicia essa semana, pouquinho antes da sua vida ser ceifada naquela rude cruz ali no Calvário, no monte. Assim então, na sua última semana, naquela sexta-feira sangrenta, naquela sexta-feira dolorida, naquela sexta-feira de muita dor para a sua alma, essa era então a sua última semana de vida antes da cruz, antes da sua morte, que estava cada vez mais próxima e cada vez mais iminente. Jesus estava, nesse texto, a caminho de Jerusalém. E nesse percurso, como nos diz o evangelista Marcos, no capítulo 11, no verso 12, Jesus teve fome, e havia muitas dessas figueiras no trajeto da sua viagem. Portanto, meus amados irmãos, eu quero trazer para nós lições preciosas, que nós precisamos aprender com a lição da figueira. A lição da figueira. A primeira lição que nós precisamos atentar para a leitura desse texto é que ela se encontra cheia de... A figueira encontra-se cheia de... De que ela estava cheia? De folhas. De folhas. Então, para nós, a lição preciosa que fica é cuidado com as aparências, porque elas enganam.
Enganam. Tem muita roupagem, tem muita cena, tem muito oba-oba, mas quando vai procurar fruto nesta vida, essa vida está vazia. Não tem frutos. Cuidado com as aparências. O verso 18 e 19 diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Meus amados irmãos, conforme o comentarista bíblico, Cristo estava voltando para a cidade. Ele vinha da casa, provavelmente, de Marta, de Maria e de Lázaro, porque estavam morando em Betânia. Se nós olharmos para o verso 17 da perícope anterior, depois de Jesus efetuar ali algumas curas no templo, cegos, coxos, e os principais sacerdotes estavam ali vendo as maravilhas que Jesus fazia, e então ele resolve sair daquele lugar e disse, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde ele pernoitou. E logo pela manhã, verso 18, voltou para a cidade. A cidade aonde? Onde estava o templo. Ele sai do templo, vai para Betânia, provavelmente, segundo Kistemaker, ele vai para a casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Ali ele pousa, passa a noite, e depois no dia seguinte, ele volta para a cidade. E o verso 19 nos diz que, vendo a figueira à beira do caminho, ou da estrada, ou da trilha onde eles passavam, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folha, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Amados irmãos, apesar de existir várias figueiras naquele lugar, Jesus destacou apenas uma delas, que apresentava muitas folhas. Quando Jesus então viu aquela figueira bonita, aquela figueira ultrajante, aquela figueira viçosa, aquela figueira cheia de folhas, se aproximou. Ela tinha uma aparência de ser uma figueira frutífera, mas na realidade nada foi encontrado naquela árvore. Jesus não pronunciou a sentença por não encontrar nela os frutos desejados. A maldição foi imediatamente obedecida. Nunca mais alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Para alguns, meus amados irmãos, Jesus foi demasiadamente severo com uma árvore. Jesus foi demasiadamente severo com aquela árvore, porque ele amaldiçoou. Mas foi o mesmo Jesus Cristo que disse: eu vos designei para que vocês vá e deis frutos, para que vocês vades. Em indo, vocês precisam produzir frutos. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências, meus amados irmãos. Não devemos imaginar então que Jesus estava amaldiçoando a figueira especificamente pela sua nulidade ou pela sua improdutividade. A ação de Jesus então ela é mais profunda, ela nos traz uma lição que nós precisamos aprender nesse momento de turbulência em que nós estamos passando. Nós estamos passando por momentos difíceis, e as pessoas estão cada dia mais lutando, cada um por si, e Deus, como diz o ditado popular, cada um por si, cada um por si. Quando nosso Senhor diz que nós somos um corpo, que nós somos uma igreja, que nós somos os membros do cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus está usando essa árvore, uma figueira, mas a lição é para nós, a lição é para nos ensinar que o símbolo da figueira para a nação de Israel, e nós podemos ver isso no Velho Testamento, no Antigo Testamento, em 1 Reis 4, 25, em Miqueias 4, verso 4, assim também o Senhor Jesus Cristo ilustra para nós a improdutividade da nação de Israel, e o seu julgamento era exatamente esse: nação de Israel, vocês precisam voltar para os ensinos
da figueira sem fruto. Vocês precisam voltar porque vocês estão muito pomposos, vocês estão cheios de si, vocês estão aí se vangloriando de si mesmo. A igreja, meus amados irmãos, está mostrando muitas folhas, mas a igreja não está mostrando frutos dignos, que precisam ser evidenciados. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: se não produzir frutos, vocês serão cortados e vocês serão lançados fora. João capítulo 15. A pergunta para nós, meus amados irmãos, é que temos participado de muitos cultos, temos participado, meus amados irmãos, de muitas reuniões, temos participado de algo que tem muitas aparências, nós temos participado de cultos que tem muitas pompas em nossas liturgias, nós temos muitos arranjos lindos, maravilhosos nas nossas liturgias, nas nossas músicas, mas aonde estão os frutos? Aonde estão os frutos? Aonde está a evidência de uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo? O texto nos ensina que aquela figueira só tinha folhas. Portanto, cuidado com o quê? Com a aparência, porque as aparências enganam. Segundo lugar, eu quero trazer uma segunda lição para nós. Cuidado com as aparências, porque as aparências enganam. Cuidado, porque você pode receber também a maldição. Não é isso que diz o texto? Por não ter frutos, o que acontece com ela? Ela é amaldiçoada. Então, cuidado, porque a maldição, ela é inevitável se não for encontrado frutos. Se não forem encontrados frutos, o verso 20 nos diz: vendo isso, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou depressa a figueira. Como secou depressa a figueira. Assim então como foi a advertência para a nação de Israel, que estava fria, uma nação que não era frutífera, uma nação que não era mais verdadeira, uma nação que não era mais pura, uns líderes religiosos que precisavam atentar para a lição da figueira e não atentaram. Caso então eles se atentassem, caso eles mudassem de vida, jamais aconteceriam com eles o que aconteceu. Mas se não houvesse mudança radical, se não houvesse mudança imediata em suas vidas, eles também murchariam, eles também seriam cortados, eles também seriam jogados no fogo para queimar para sempre. Amados irmãos, nós precisamos pensar nos efeitos benéficos que eles receberiam, caso eles se atentassem para a sentença aos destinatários dessa mensagem, caso eles mudassem de vida, caso eles respondessem proativamente ao arrependimento. Nada teria acontecido com eles, nada teria acontecido com eles. Portanto, o milagre da figueira, em sua mais clara explicação, em sua essência, meus amados irmãos, chama a nossa atenção para o juízo de Deus. O juízo de Deus é puro, o juízo de Deus é verdadeiro, o juízo de Deus é sincero e o juízo de Deus é inevitável, caso não haja arrependimento. Caso não haja arrependimento. Portanto, aqueles que permanecem na sua incredulidade, ainda que professem ser crentes, ainda que professem ser cristãos, ainda que frequentam essas megas igrejas que estão lá, os ícones dos grandes pregadores do evangelho, não importa, precisa produzir frutos. A morte da figueira ou a extinção dessa figueira mostra para nós claramente que nós precisamos nos atentar para o reino de Deus, para a pregação da palavra que traz salvação. Portanto, a morte traz purificação para aqueles que se opõem ao juízo
de Deus. Um dos grandes erros que Israel cometeu nesse texto, meus amados irmãos, e nós precisamos, como diz o ditado, quando vê a barba do outro pegando fogo, põe a sua de molho. Então, ao atentarmos para o que aconteceu com a nação de Israel, nós precisamos, meus amados irmãos, fazer com que isso não aconteça conosco. Nós precisamos nos atentar para nós não cometermos os mesmos erros que a nação de Israel cometeu. A nação de Israel, eles confiavam cegamente nos privilégios que eles tinham de pertencer ou de serem chamados de filhos de Abraão. Não é assim? Nós somos filhos de Abraão. O profeta João Batista já havia advertido aquela nação em Mateus, no capítulo 3, no verso 19. No verso 3, do capítulo 3, no verso 19, o profeta João Batista exclama com todas as letras, e eu chamo vocês para fazer essa leitura junto comigo. Faça essa leitura junto comigo. Pronto? Não achou? Ah, está aqui. Não apareceu. Apareceu agora. Então tá. Não, vamos lá? Não comeceis a dizer entre vós mesmos. Vamos lá, todos vocês? 3,19. É esse que está aí? Mateus 3. Não é esse que está aí? Não, vou ler o texto. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mas não atentaram, não acordaram para a mensagem do profeta João. Então, meus amados irmãos, a palavra profética de Jesus, aqui ao amaldiçoar a figueira, que no dia seguinte podia ser vista seca desde a sua raiz, porque o texto nos diz que passando eles pela manhã, eles viram a figueira já estava seca. Depois de 5 dias desses fatos, desses acontecimentos, Jesus Cristo foi morto pela mão daqueles homens ímpios, daqueles homens cruéis, que não quiseram ouvir o que Jesus falara através da figueira. Amados irmãos, nesse mesmo dia, segundo Simon, comentarista desse texto, Simon Kistemacher, após a morte de Jesus, Deus se retirou do templo de Jerusalém. Quando Jesus morreu na cruz, na tarde de sexta-feira, nos diz, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, de modo que já não mais separava o lugar santo dos santos dos santos. Deus havia abandonado aquele lugar. Agora temos livre acesso a Deus. O véu partiu de alto a baixo, deixando o santo dos santos completamente à vista. Isso era uma clara evidência de que a sua presença não estava mais ali. A presença divina havia saído daquele lugar. Mas o que nos conforta, meus amados irmãos, nesse momento de grande apreensão, de grande angústia, é que Deus deixou aquele lugar. Deus deixou aquele templo para fazer habitação permanente no meu e no seu coração. É isso que nos alegra, é isso que nos conforta. Cuidado com as aparências, porque senão a maldição é inevitável. E por fim, se nós ouvirmos e obedecermos, isso produz, em terceiro lugar, salvação. Se nós ouvirmos esses ensinos da palavra do Senhor e nos arrependermos, e com fé, ou tivermos fé, vai produzir salvação. O verso 21 e 22. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira,
Mas até mesmo se este monte disserdes, ergue-se e lança no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberá. Portanto, obediência produz salvação. Jesus sempre e em todo o seu ministério comunicava, meus amados irmãos, a sua salvação. A advertência da figueira alcançaria não só os judeus, mas também aos gentios. A crucificação de Jesus significa uma coisa só para nós. A morte de Jesus foi o cumprimento da promessa de Deus para salvar você e eu dos nossos pecados. A Bíblia nos diz que algum tempo depois da morte do Senhor Jesus Cristo, algum tempo depois da sua ressurreição, ao ver os milagres de conversões realizadas pelo Espírito Santo na vida das pessoas que ouviam a mensagem do Evangelho pregada pelos apóstolos, como isso era possível? Só era possível. Por quê? Por que era possível? Porque eles ouviam e obedeciam a palavra dos apóstolos. Aqueles que mereciam o juízo de Deus foram convertidos para a salvação. Jesus, então, meus amados irmãos, no momento em que ele foi abandonado naquela cruz, no momento em que ele clama, como diz o presbítero Clóvis, na quinta-feira, que nos faz refletir a respeito daquilo que Jesus sofreu naquela cruz, até o Pai virou o rosto, tirou o rosto dele e o fez clamar: Pai, por que você está me abandonando? Por que você está me abandonando, Pai? Meus amados irmãos, o Senhor Deus, naquele momento fatídico, abandonou Jesus naquela cruz. Mas Ele fez isso para não me abandonar e nem abandonar você. Foi por isso que Jesus foi abandonado naquele momento, porque Deus tinha olhos para nós. Jesus foi abandonado naquele momento da sua vida para o resgate da nossa vida, para o resgate da sua vida. E todos aqueles que confiam no Senhor Jesus, todos que sabem o motivo da sua crucificação, reconhecem a sua salvação. E todos aqueles que reconhecem a sua salvação em Jesus Cristo estão fervorosos, estão cheios de prazer, estão cheios de alegria, estão cheios de desejos de produzir o quê? Frutos, e não só aparência. Não viver de aparência, mas produzir frutos dignos de arrependimento. Assim, meus amados irmãos, aqueles que continuarem nas suas incredulidades e não produzir fruto algum, ainda que permaneça na igreja, ainda que apareçam cheios de roupagens lindas, ainda que apresentem aqui showzinhos de todas as formas e de toda a natureza, serão amaldiçoados e secarão, vai murchar e serão lançados no inferno. Cuidado com as aparências, porque a maldição é inevitável, mas arrependei-vos para ser salvos, para ser separados por Cristo, separados para a fonte de vida eterna, separados do caminho do mal, e estarão para sempre com o Senhor. Mas aqueles que permanecerem no caminho do mal, estarão para sempre perdidos e condenados por toda a eternidade. Não importa a aparência. Hoje o perigo, meus amados irmãos, de nós vivermos uma vida sem a produção de frutos verdadeiros, é o mesmo daquela época dos discípulos. Está valendo para esta igreja, está valendo para nós. Vai depender única e exclusivamente da resposta que nós vamos dar à mensagem da cruz de Cristo. Duas respostas são esperadas de nós. Duas respostas são esperadas da igreja. Apenas duas respostas: a obediência e fé para a salvação, ou permanecer na incredulidade.
A Bíblia diz, meus amados irmãos, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E quando nós cremos verdadeiramente no sacrifício de Cristo para a nossa salvação, quando nós cremos verdadeiramente no sacrifício de Cristo para a nossa salvação, os frutos serão inevitáveis. Os frutos serão vistos. Os frutos aparecerão com gratidão em nós, por gratidão em nossos corações. Portanto, a incredulidade produz apenas inutilidade no corpo de Cristo e a sua maldição. Como está a sua vida, meu amado irmão? Como está a sua vida neste momento? A sua vida está cheia de folhas, sim ou não? Ninguém vai responder? A sua vida está cheia de folhas, sim ou não? Respondem. Vou fazer a terceira vez. A sua vida está cheia de folhas, sim ou não? Não. Louvado seja Deus. Você tem que responder um não sonoro. Eu fiz de propósito o inverso. A pergunta inversa. Não é isso? Mas se eu perguntar novamente, eu quero ouvir um não, com bastante ênfase. A sua vida está cheia de folhas, sim ou não? Não. Em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, a vida que só existe em folhas, também podem ser percebidas pela falta de frutos. E como é que nós vamos perceber a falta de frutos? Pela falta de arrependimento. Quando não há arrependimento sincero, quando não há confissão. Portanto, nós precisamos demonstrar, meus amados irmãos, uma religiosidade não de aparências, porque senão a mensagem que nós temos ouvido não surtirá os efeitos necessários na nossa vida. Qual mensagem você tem ouvido? Qual mensagem você tem pregado? A mensagem da crucificação? A mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Essa é a mensagem? Ou temos pregado uma mensagem apenas dos benefícios que Ele nos concede? Eu quero, meus amados irmãos, até o dia da minha morte, pregar com fidelidade a morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a salvação do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu quero ser um vaso de bênçãos. Porque eu quero, meus amados irmãos, ser um vaso escolhido por Deus para as novas, levar aos perdidos boas novas que vêm lá do céu. E portanto eu vou pedir ao Senhor: faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro. Bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Cantemos esse hino com bastante entusiasmo, para que não só a melodia fique bonita, mas também a letra fique gravada em nossos corações.